Pessoal, bom dia. Nós estamos iniciando mais um Café em Pauta aqui direto da Marcos Boutique de Pão em Maringá. E hoje nós temos um entrevistado ilustre. Eu costumo dizer que cada um tem a sua história. O Café em Pauta nasceu para isso, para a gente contar a história das pessoas. E essa pessoa que está aqui comigo hoje em particular tem uma história muito interessante. Ele nasceu em São Paulo, diz que nasceu na Zona Leste, é corintiano, né? E eu faço questão de já deixar registrado que o meu Palmeiras foi campeão em cima do Corinthians dele. Ele é formado em gestão pública pela Unicesumar e tem uma história muito direcionada aos projetos de combate às drogas, à família, à infância e à adolescência. Ele em Maringá ele já atuou como diretor de programas sobre drogas, foi gerente de programas sobre drogas na SASC de Maringá, foi presidente do Conselho Municipal de Drogas, conselheiro municipal de educação. A nível de Brasil, ele foi vice-presidente paranaense das comunidades terapêuticas, conselheiro estadual sobre drogas representando os municípios do Paraná, foi suplente do Conselho da Criança e Adolescente, é muito grande o currículo. Foi diretor da Associação Good Father de inclusão social, de sociodependência química e prostituição. Interessante isso aqui, eu vou conversar sobre isso. Ele tem uma atuação na área espiritual que eu também acho que é interessante o equilíbrio em relação à renovação carismática católica. Ele coordenou o grupo Semeadores Júnior, foi coordenador do Ministério de Pregação da Arquidiocese de Maringá, foi membro do núcleo diocesano da Renovação Carismática por vários anos. Apresentou alguns programas de rádio, entre eles Impacto de Deus e Momentos com o Meu Deus. Ele tem experiência internacional, vou querer saber sobre isso, morou em Londres, e lá ele coordenou o grupo Morada Nova, foi coordenador da Diocese de Westminster, em Londres, membro do Conselho Europeu de Pregadores da Renovação Carismática e foi pregador internacional. Eu preciso parar por aqui, senão nós vamos ganhar o programa só com apresentação. Hoje ele é vereador em Maringá, muito atuante na Renovação Carismática. Escreveu 2 livros, né? Gosta de escrever, tem 2 livros publicados, é professor faixa preta de karatê. Não dá nem para brigar com o corintiano hoje. Teve academia, gosta de jogar xadrez e viajar. Diz que tem como característica ser educado, gentil e detalhista. Ele é marido da Viviane, a quem deu o alvará de soltura para ele hoje aqui. Pai da Marcela. Ele é Alex Chaves. Bom dia, Alex. Bom dia, Clóvis. Uma alegria muito grande poder estar aqui. Sou fã do seu trabalho, obrigado. Da maneira como você conduz. E o café está muito gostoso. Tomar um cafezinho é bom, Tomar um né? cafezinho. E é uma alegria poder participar, contar um pouco da nossa história e trajetória para você e todo mundo que te acompanha. Vou conhecer o Alex Chaves, que às vezes, quem te conhece, tudo bem, mas tem gente que não conhece, né, Alex? Então o Café em Pauta nasceu para isso. Nós queremos conhecer as pessoas que muitas vezes a gente não conhece. Eu conheço o Alex Chaves político, mas não conheço o Alex Chaves ser humano, né? Como se desvinculasse, não é o caso. Mas o Café em Pauta é para isso. E eu queria deixar registrado, Alex, já logo de início, o Café em Pauta, quando nasceu, uma das primeiras pessoas que conheceu o projeto foi o Alex Chaves. E eu quero deixar registrado porque foi um dos, se não o primeiro, a acampar esse projeto. Então, pra gente, Alex, pro Café em Pauta, tudo que tiver de processo, desde a sua criação para frente, você faz parte. Eu queria te agradecer por isso. Não foi político, foi uma procura pessoal e o Alex Chaves se dispôs. Então, Café em Pauta fica muito honrado com a sua presença, tá bom? E para que as pessoas não dissessem que fosse política, você não foi o primeiro político que a gente trouxe para a bancada para conversar e tomar um café, mas foi o primeiro a acampar o projeto do Café em Pauta. Então a gente fica feliz por isso e te agradece, tá bom? Eu que agradeço, Clóvis. Eu quero fazer um parênteses aí. Por favor. Programas igual o seu precisam ser mais divulgados e as pessoas precisam ter acesso, porque são programas que pensam da maneira de construir, da maneira de quebrar aquelas muralhas e mostrar para a população de verdade quem são as pessoas. A gente está num mundo tão extremista, né? Um mundo tão duro, tão cruel, e aqui você dá uma quebrada em tudo isso
É um projeto fantástico e eu tenho certeza que vai avançar muito. Pode contar com a gente enquanto pessoa, né, enquanto amigo. Eu até caiu aqui. Enquanto amigo, pro que der e vier. Não, obrigado, eu agradeço. Então fica registrado aqui, porque realmente você nos ajudou, nos ajuda e isso a gente fica grato. Alex, você nasceu na Zona Leste em São Paulo, certo? Certo. Você veio embora para Maringá com quantos anos? Eu vim bem criança. Toda a minha família era de São Paulo, mas a família da minha mãe aqui de Maringá. Minha mãe foi de Maringá para São Paulo. Ah, foi o caminho inverso. Sim, foi o caminho inverso. E meu pai já estava lá. São primos, meu pai e minha mãe. Sério? E aconteceu de que quando minha mãe estava grávida, meu pai sofreu um acidente de carro muito grave mesmo. E ela tentou... Quando foi isso, você lembra? 75. O acidente foi em 75. Meu pai estava indo trabalhar, perdeu a direção do carro, o Fusca que ele tinha, enfiou no poste e... Nossa... São Paulo. São Paulo. Mas enfim, aí a família tentou se manter em São Paulo, se reerguer, mas foi impossível. Não teve condição. Não teve condição. Então eles tiveram que voltar para Maringá, recomeçar a vida. E aí nós viemos. Então eu tinha 2 aninhos quando vim para Maringá. Ah, veio novo, hein? Vim novo. Conheceu a Viviane aqui, então? Conhecia, vivi aqui, né? Quantos anos de casado, Alex? Nós estamos indo para 18 anos de casado. 18? Ô, Viviane, parabéns, viu? Você 18 anos suportando o corintiano aqui, você deve Mas ser ela é corintiana também. Ah, ela é corintiana também? Opa! Viviane, esquece os parabéns, recolhe tudo que eu falei, entendeu? Ela é Marcelinho, não tem jeito. Ah, é? Opa! Ah, Marcelinho. É a família máfia corintiana, é isso? Ué. Doeu muito ontem, ó, viu? Eu já tô fugindo da pauta aqui, viu, o José, o assessor do Alex aqui. Eu já tô fugindo da pauta, doeu muito perder aquele jogo ontem ou não? Não, é tranquilo, vocês são freguês, 23 títulos só, até chegar aos 30 ainda falta um pouco. Entendi. Tem tempo ainda. Eu sou entrevistador, viu? Você toma cuidado, viu? Meu Palmeiras tem que vir ganhou ontem. Mas você imagina se perde, rapaz? Não, Alex, eu tava com um post pronto zoando com meus amigos no Facebook. Quando eu fui postar, faltava 1 minuto para acabar o jogo. Eu recolhi o post, falei, bom, o Corinthians, esse time costuma fazer gols 49, 50, 51. Você acredita que quando fez o gol, eu tava com o dedo para publicar e retirei? Jogão, hein? Não, jogão. E qualquer um que escrevesse aquele roteiro, perfeito, né? Mas parabéns pela vitória. Muito obrigado. Merecida. Mas Corinthians e Palmeiras você não gostou muito não, né? Fala a verdade, né? Cara, você tá parabenizando, mas você não gostou. O que é do time se não tiver um bom adversário, né? Eu tenho muitos amigos palmeirenses porque o Corinthians é grande do tamanho que é, porque tem um adversário tão grande quanto o Palmeiras e vice-versa. Você nasceu na Zona Leste, né, filho? Não tem escolha. Alicanduva, Matarazzo. Não, ali não tem escolha. Matarazzo, São Miguel, Penha. Não tem tudo corintiano. Tudo ali. Mas vamos mudar o assunto que eu não gostei muito. Alex, você gosta de xadrez? Jogar xadrez? Eu gosto. Se eu jogasse tão bem quanto eu gosto, eu ia ser um bom jogador. O Sidney Teller esteve aqui, citou você. Ele foi campeão universitário. Tá? O Alex gosta de xadrez. Ele citou você. O xadrez e o karatê. Você é professor de karatê, faixa preta? Sou faixa preta, terceiro dan. Terceiro dan. Eu venho de uma matriz do karatê muito antiga, né? O sensei, o professor do meu professor, veio do Japão, né? E trouxe para cá a raiz do karatê. É um grande disseminador do karatê no Brasil, veio para cá nos anos 60. Existem linhagens diferentes no karatê? Existem estilos diferentes, né? Sim. Qual é o estilo que você... O Shotokan. Meu estilo é o mais divulgado no mundo, né? O mais praticado no mundo. Mas o karatê moderno, né? Tem outros estilos, o Shorin Ryu, o próprio Goju Ryu. São estilos também bastante divulgados. Quantos anos você pratica karatê? Desde os 5 anos de idade. Eu tenho 44, são 39 anos de idade, 39 anos treinando. Você é alto. Quanto você tem de altura? 1,83, 1,82. Não dá pra encarar o corintiano na rua assim de braço aberto, não. Não, mas eu falo Professor terceiro dan, karatê, faixa preta e aí o palmeirense e o corintiano não dá pra tirar a farinha não, deixa quieto. Mas, Clóvis, eu falo para todos os meus alunos, na primeira aula, né, quando a pessoa entra na academia, que às vezes pensa... Você teve academia? Tive, por muito tempo. Eu fechei porque acabei me tornando vereador, tinha vários alunos, os alunos queriam ter aula comigo, e aí você um dia não pode ir porque tem uma reunião, tem uma outra situação, então você tinha que escolher ou se dedicava à cidade ou ao segmento, né? Então eu tentei ao máximo, não deu, mas é uma coisa que a gente vai retomar algum dia. Amigos, né, Alex? Ah, sim, uma hora a gente vai retomar, né? Mas voltando assim, o que eu digo para os alunos, quando eles entram, que para machucar as pessoas, você não precisa aprender a dar soco, dar chute, nada. Às vezes uma palavra, um gesto, um olhar,
machuca muito mais, Clóvis. Então o samurai, né, o bushido, a maneira de ser guerreiro, ela te ensina tudo. Ela te ensina a se defender, não a atacar, te ensina a se defender, mas te ensina também a se comportar com as palavras, com os gestos, para que você não seja um agressor, sabe? Para que você seja uma pessoa que possa realmente fazer as pessoas maiores e melhores. É o equilíbrio. É o equilíbrio, sabe? É um equilíbrio em direção ao melhor, sabe? É isso que a gente trabalha. Então a arte marcial é isso. Mas se for necessário a autodefesa... Sim, mas aí né? você disse, é autodefesa, é o último recurso a ser empregado. E eu te digo uma coisa, Clóvis, é o último dos últimos, porque a gente pode suportar a afronta de palavras, pode suportar o toque, pode suportar várias coisas. E não chegar no E último. não chegar, sabe? Porque é covardia até, né? Você machucar alguém que nunca deu um chute na vida, nunca fez nada, não justifica, né? Eu imagino eu e você numa rua, numa encrenca, não tem. Eu concordo com você, é covardia. Desproporção é muito grande. Se você quiser, você resolve o problema em questão de segundos. Qual é a semelhança, Alex Chaves? Karatê e xadrez, porque os dois trabalham muito psicológico. A estratégia, qual é a semelhança? Então, tem várias semelhanças, né? Mas o xadrez entrou na minha vida porque eu tenho uma situação que assim, eu não consigo dormir se eu não ler. Por isso é autor de 2 livros? Também, porque eu gosto muito de ler, né? Então eu leio muito, sabe? Minha mente ela precisa estar sempre ocupada. E por algum tempo eu fiquei procurando no que colocar a minha mente e pudesse ocupar ela de uma maneira que eu pudesse alcançar uma tranquilidade, né? As artes marciais me ajudaram muito com isso, mas na hora que eu descobri o xadrez, as variantes, né, as possibilidades que existem dentro dele, nossa, foi uma tranquilidade, porque eu consegui relaxar, sabe? Eu sou o tipo de pessoa que eu estou fazendo uma coisa e eu fico focado. Mas se não for uma coisa que realmente tenha interesse, que realmente ocupe a minha mente, às vezes eu fico já procurando outras. Entendi, você... sabe? E aí o xadrez me ajudou a ficar sempre mais focado. Consegue dar foco, né? Até foco. Porque ele é estratégia. Eu não jogo xadrez. Eu mal jogo dama e dominó. Sou ruim ainda. Ruim, né? Mas xadrez nunca joguei. Mas eu sei que quem joga, eu percebo nos amigos meus, quem joga xadrez, ele é muito focado. Sim. Aí talvez por isso o pessoal diga o seguinte, olha, o Alex é detalhista, o Alex ele é perfeccionista, ele é tranquilo, mas ele preza para fazer as coisas bem feitas. O xadrez meio que traz isso, né? Traz, porque se você errar um movimento, você perde a partida. Domínio próprio, xadrez, karatê. Tudo nessa direção. Então é isso que tem a ver. Conhecer com quem está na mesa, o adversário está na mesa. Sim. E o xadrez são ali 16 peças, né? E cada peça movida leva milhares de combinações. Exatamente. E assim é a vida, né, Clóvis? A vida é assim. Sabe, um movimento estranho, uma diferença ali, você toma caminhos que você pode se arrepender. Eu nunca tinha feito essa análise, não, o xadrez vida, mas tem sentido, porque um movimento que você toma hoje errado reflete para o resto da tua vida. Sim, toma e eu gosto muito, incentivo as pessoas a conhecerem o jogo, quero te convidar para ir no clube de xadrez. Nós vamos uma hora, de repente, sabe o que a gente podia fazer, Alex, a tua assessoria? De repente gravar um café em pauta específico em relação a isso. Olha só. Que eu acho interessante para a juventude hoje, isso dá N conceitos. Inclusive, nós tivemos um projeto, eu sei que depois a gente vai falar mais de política, de incentivo ao xadrez do contraturno escolar, aqui nas escolas de Maringá. Então, o que acontece? Até o presidente da Federação Paranense de Xadrez veio aqui, ele veio de Curitiba para cá, no dia que a gente fez essa lei ser aprovada em Maringá, porque nossas crianças vão começar a aprender e poder ter o raciocínio cognitivo, poder ter algo de diferente. A gente vê grandes nações, grandes jogadores de xadrez, né? E no Brasil a gente tem várias dificuldades. O Brasil é um país que a gente fala o português com muita dificuldade, né? Você não tem uma segunda, terceira língua, isso precisa ser melhorado. Os esportes que usam a mente precisavam ser... Alex, a gente vai falar no final, eu acho que é interessante, vamos encerrar com isso, eu acho que é interessante, mas eu concordo com você. Por exemplo, nós temos dificuldade de esporte coletivo, às vezes, porque você precisa... Eu falo coletivo e com muitas pessoas. Apesar que seria interessante, mas o xadrez eu concordo com você. Primeiro que você cria relacionamento, você foca e o custo é muito barato. Ou seja, nós vamos falar sobre esse projeto depois. Vamos marcar um programa para falar sobre isso. Marcelo Holanda de Andrade. O que significa esse nome pro Alex Chaves? Esse é meu professor de karatê. Essa pessoa que eu tenho meu pai, né, meu pai biológico,
que é uma pessoa que eu amo demais e está na minha vida e é um grande exemplo para mim. Como chama seu pai? José Moreira Chaves. José Moreira Chaves. Mas o Sensei Marcelo é uma pessoa especial. Ele, desde criança, me ensinou a lutar, né? Mas mais do que isso, ele me ensinou a ser um homem, né? Me ensinou a ter honra, dignidade, honestidade, vários valores e uma grande referência para mim. A gente tinha muitos sonhos juntos. Infelizmente a vida levou ele, né? A morte o levou lá no ano 2011. Ele totalmente saudável, deu 2 voltas ali em volta do bosque do country. Do country. E aí foi para a piscina do clube, mergulhou no que voltou. Você tá já brincando, Alex? Teve um infarto agudo do miocárdio, 59 anos. Novo, hein? Atleta, novo. Mas, né, A vida vida. não tem regra, Não. né? Mas é uma referência que você Nossa, traz a minha filha, Marcela, Você tá brincando. tem o nome Marcelo em Qual do homenagem, Marcelo de Holanda? em homenagem a ele, né? Nós homenageamos ele, aquela ciclovia que tem ali na Carlos Borges, Sim. leva o nome dele, O nome né? dele lá, eu sei Então que tem o a nome gente prestou essa homenagem porque professor de educação física, muitos anos no Gastão Vidigal, no Byton Júnior, é uma pessoa muito importante. Vai além Vai. do profissional, né, Alex? Vai muito além. O papel de uma liderança é violento, né? Muito. A E foi referência- professor de muitas pessoas do Giba, o Giba Baras Giba Palmas, Baras Palmas? faixa preta também. Um abraço pro Giba. Giba, a gente cresceu juntos dentro da academia, né? É. Eu até costumo. Também não dá pra brigar com o Giba, Não é bom não. Entendi. É. Ô, Giba, ó, tá tudo certo, tá? Inclusive é um cara bom de você trazer Não, pro ó, café, viu? Ô, Alex, vamos convidar. Ô, Giba, você tá convidado? Eu falei outro dia na bancada Jovem Pan, o pessoal gosta muito do Giba. Eu falei, Giba, eu falei pro pessoal da Jovem Pan, eu falei, o Giba é um nome bom pra estar no Café em Pauta. Agora você fez essa referência. Ô, Giba, Café em Pauta vai te intimar pra estar aqui no Café em Pauta, tomando café e batendo papo, contando tua história, que eu sei que também é boa. Certo? Muito Fechado, bom. Alex? E aí você pergunta do Sensei pra ele também. Nossa. Dava gente boa ele? Nossa, gente boa. Você vai Tá bom, ver. mas então o Marcelo foi referência. Nossa, muita referência, sabe? Pessoa muito importante na minha vida, na minha história. Qual foi a herança que ele deixou? Eu não sei quantos anos você tinha, você começou muito novo no Karatê, Sim. então ele foi teu professor muito jovem ainda, certo? Você tinha o quê? Quantos anos você tinha? 5 anos. 5 anos. Você está em formação. Isso aí, a pessoa do Marcelo, teu professor, teu amigo, que ocupou às vezes o lugar de pai em muitos momentos, porque teu pai estava distante. Eu falo de distante de Sim, quilometragem, né? Quando a Bíblia fala, né? Eu vou falar a Bíblia porque vale muito mais o amigo perto que o irmão distante. Às vezes um amigo próximo socorre o irmão que é teu irmão de sangue e não consegue porque está distante. Então o Marcelo cumpriu essa função, né? Sim. Então honrá-lo é uma questão de reconhecimento. Mas hoje, por exemplo, você tem uma vocação junto à comunidade terapêutica muito grande. Sim. Quando você fala Alex Chaves, esse nome já te atrela a criança, família, centro de recuperações, comunidade terapêutica. Por que essa vocação, Alex? De onde ela veio? Te contar uma história muito interessante. Nós tínhamos um trabalho ali na região do Borba Gato com a comunidade. Eu era primeiro secretário da Associação de Moradores. Você lembra quando foi isso? 97, 96. Ou seja, a tua história não nasceu ontem, né? Não. Tá. E aí nós tínhamos um trabalho de arrecadar alimentos, fazer marmitas Certo. e entregar no Hospital do Câncer para as pessoas que estavam ali acompanhando os doentes. Eu cheguei para uma senhora, entreguei para ela uma marmita e falei assim, olha, Deus te abençoe, né, tal. Aí ela chorando, pegou a marmita e falou assim, olha, muito obrigado. Aí eu falei para ela, por que a senhora está aqui, né? Ela falou, meu marido tal, com câncer. Aí ela chorando, falei, poxa, Deus vai, né? Ela falou, mas pior do que o meu marido é o meu filho. Aí eu falei, mas o que está acontecendo, né? Seu filho também está com câncer? Ela falou, não, meu filho está nas drogas. Nossa. Cara, e aquilo quebrou meu coração, Clóvis, de um jeito, porque eu parei para pensar, eu falei, gente, o câncer é terrível, sabe, merece todo o cuidado, todo o respeito, as pessoas têm que ajudar, mas e esse lado, que tem preconceito, que ninguém quer, porque é um lado difícil, sabe? Então a gente pegou e começou ali um trabalho de buscar, de prevenir, de tratar e de conhecer esse mundo, né, que é um mundo muito difícil. E graças a Deus, os frutos começaram a vir depois, com um trabalho inédito, né? A gente até ganhou o prêmio gestor público do Paraná, com projeto de Estado prevenção, do Paraná. sim, com projeto de prevenção em 2015, levando a prevenção
até as pessoas que precisavam. Né? Maravilha. E aí, é por isso que você tem todo esse currículo voltado para essa área. Alguma experiência vivida, o Alex Chaves, nessa área, uma que você consiga nominar, por exemplo? Clóvis, essa aqui me chamou a atenção, além dessa que você eu tenho uma muito difícil, sabe? Era 2012, eu recebi um chamado de um garotinho de 8 anos. 8 anos. 8 anos que estava usando crack. Aquilo foi terrível, mas era uma família que tinha vindo do Mato Grosso, estava numa cidade vizinha, que eu não vou citar o nome, e aí falaram que estava com esse problema, e quando eu vi aquela situação, Clóvis, a história da minha filha, Marcela, nós vamos é entrar uma história nisso, bem, nós vamos entrar sabe, nisso. eu não tinha filho ainda. Então quando eu vi aquilo, irmão, aquilo me fez muito mal. 8 anos. 8 anos. Eu não consegui dormir durante as 2 noites e infartei na terceira. Você tá brincando. Eu tive um infarto, foi uma coisa leve, né? Mas eu passei mal, tive que ir pro hospital, ficar em observação por causa desse caso, sabe? Então, quando falo dependência química, seja o papai, o vovô, seja um filho e tal, é sempre difícil. Mas isso, quando isso é criança, mexe com você, cara, né? Quem te conhece fala, ó, cara, você quer desmontar o Alex Chaves, me leva para um negócio esse grandão arrebenta, acaba... Ih, eu sou chorão pra caramba, sério que você é emotivo? Eu sou sim, não aguento não. Emendando nisso, o Alex, como é que foi a superação? O que aconteceu com a Marcela, sua filha? Qual é a história que você tem que realmente, olha, o Alex Chaves balança? Quando você fala nesse campo de comunidade terapêutica, de pessoal que se envolve com droga, que ele trabalha muito nesse ponto, e você fala, filha Marcela, Alex... O que acontece? Eu, em 2005, Deus tocou meu coração para que eu vivesse uma missão. Então eu e minha esposa, éramos casados. Foi quando você foi para Londres? Foi quando nós fomos para Londres. Nós fizemos então o planejamento de ir para a Europa para evangelizar. Isso pela renovação carismática. Você já era da renovação carismática? Sim, Qual comunidade você pertencia? Não, eu era... Nós temos a diocese, né? Então eu coordenava o Ministério de Pregação na Arquidiocese. Você está na Arquidiocese. Era um trabalho mais diocesano. Entendi. Né? Daí eu abri mão disso na época para atender esse outro chamado. Cheguei lá, comecei um trabalho de evangelização e o tempo foi passando e olhamos um para o outro e falamos assim, está na hora então da família aumentar, né? Nós nos preparamos para aquele momento e ela engravidou em 2007. E foi assim, uma alegria muito grande. Marcela tem 13 anos hoje? Não, vou te contar, ela vai fazer 5 anos. Tá. O problema é o seguinte, Clóvis, que do quarto para o quinto mês, nós perdemos um casal de gêmeos. Era a esposa estava grávida e perdemos. E foi muito dolorido, porque a gente fazia campanha contra o aborto. Primeiro filho. Sabe? A gente falava de família, de tantas coisas. Eu entendo. E aí a gente passou por essa dor. E o incrível foi o seguinte, depois de termos perdido os bebês, a gente passou uma dificuldade imensa de conseguir engravidar de novo. A gente conseguiu engravidar em 2015. Então foram 8 anos tentando novamente. E durante esse processo, Deus ele ia trabalhando no nosso coração sobre esse momento de espera, né? E aí a gente ia trabalhando também sobre família, sobre aborto, sobre filhos, né? Todas essas situações. Então mexe muito, mexe demais. E a mulher também, né? Então a Vivi tinha esse sonho, a gente sonhava isso junto. Então foi um momento muito difícil, mas Deus... aí teria que ser um programa só falando sobre isso. Deus, ele fez falaram para mim que o Alex tem história, e é uma história que às vezes as pessoas não conhecem. Quando vê, fala, meu Deus, eu preciso repensar a minha forma de falar com as pessoas, preciso repensar a forma como eu me dirijo com as pessoas. Mas o que se tira desse momento, Alex? Que Deus ele tem a hora certa para tudo, né? Que está tudo sob o controle dele. E é um milagre. A gente não tem domínio sobre nada. Não tem domínio sobre nada, sabe? A gente estava no encontro de cura e libertação. Você lembra onde? Lembro. Não, foi aqui em Maringá. Foi aqui na São Francisco Xavier. Tá. Naquele momento o Senhor estava libertando uma mulher que tinha sofrido aborto, que não conseguia mais engravidar, e o pregador chamou minha esposa ao altar e proclamou ali a libertação. E, irmão, isso foi no dia 8 de dezembro. No dia 25 de janeiro, dia do meu aniversário, minha esposa mostrou o teste
que ela estava grávida da Marcela. Ah, então você tem duas. Você tem uma data que você nasceu em São Paulo. Sim, nasci dia em São 25 de janeiro. Aniversário de São aniversário Paulo. de São Paulo. É aniversário de São Paulo, não é? Aniversário de São Paulo, isso E você, mesmo. a sua esposa engravidou da Marcela dia 25 de janeiro. Não, dia 25 de janeiro ela me contou que estava Ela grávida. conta. Ah, não, mas pelo menos a data, 25 Sim, de bateu. janeiro ela te contou. Ela quis me dar um presente, né? Rapaz. Olha como foi interessante. A gente tava na academia Uhum. e aí ela falou, vem amarrar a faixa em mim. Aí eu fui amarrar a faixa tava menor. Aí eu peguei e falei, mas Pô, pera aí, eu falei, o que servimento? tá acontecendo? Eu falei assim, aumentou? Faixa não é. Que é, Ela falou, parece que aumentou, né? Eu falei, então vamos treinar mais, né? Emagrecer. Você tá brincando. Aí ela puxou assim e falou, não é emagrecer não, tá aqui o teste. Esse momento deve ser foi único, muito né, Alex? legal, foi muito Pela legal. experiência que vocês passaram, a Marcela tem 5 anos hoje. Sim, vai fazer agora, dia 9 de setembro. Marcelo, esse programa é pra você então, tá? E aí nós vamos, quando a gente dedica pra Marcelo, a gente faz referência ao Marcelo, Sim. tá bom? E Obrigado, isso em viu, memória, Cláudio? tá? Obrigado. Referência ao Marcelo. Marcela, que Deus te dê sabedoria. E olha, quando Deus fala que a gente precisa honrar pai e mãe para ser próspero na vida e viver bastante, Marcela, é teu pai, espero que você mantenha isso. E esse programa, então, do Café em Pauta de hoje vai ser dedicado para você, tá bom, Marcela? Não fica com ciúme, não, tá bom? Nem a Viviane, nem o Alex, mas, né, esse programa é para você, tá bom, Marcela? E nós vamos ver você crescer muito, vai ter muita história para contar igual seu pai tem. Vamos tomar um café, Alex? Bora, vamos tomar um Vamos cafezinho. pedir um cafezinho. Nós vamos você quer um cappuccino ou um café? Eu quero um café expresso. Café expresso? Eu vou querer um cappuccino pequeno, tá bom, Laura? A Laura já vai servir a gente. Ô, Alex, você gosta de viajar? Ah, eu gosto. Bom, quem não gosta, né? Hã? Eu viajava muito quando lutava, né? É. Então, Foi muito campeonato? Fui bastante. Você foi campeão ou tomava pancada? Fui, mesmo? não. Apanhou muito? Não, apanhava, mas também dava minhas pernadas. As brigas, eu jogava capoeira quando era menino aqui em Umuarama. Uhum. E uma vez, aí você vê, né, como é que você fala da disciplina. Sim. E uma vez eu fui provocado numa situação, e aí eu não cheguei no meu limite, Alex, não estava num bom dia. E aí eu falei, bom, vou usar a prerrogativa, né, eu jogo capoeira, eu era muito bom, muito rápido, treinava com peso no pé e tal, aí eu achava, né. Peguei um cara, faixa sei lá o que, de taekwondo, jiu-jitsu e o Haikyuu Parts, acho que até Muay Thai ele tinha. Eu lembro que sobrou daquela história o meu relógio, que até hoje eu não achei. Resumindo, a falta de equilíbrio, eu andei dando umas pernadas boas, mas acabou ficando meu amigo, Alex. Você acredita nisso? Mas nunca mais eu me meti em encrenque, eu era bom capoeirista. Aprendeu, né? Aprendi o equilíbrio. E aí eu dizia o seguinte, gente, quando você acha que você é bom, entenda que tem sempre alguém muito melhor do que você. Então, a gente não tem espaço para sobrepor ninguém, sabe, subestimar ninguém. A vida passa tão rápido e é tão frágil, né? Contei aqui a história do meu professor. Se a gente parar para pensar em como é frágil, não tem sentido, né? A gente aproveita melhor, a gente vive melhor. E para de brigueira. Porque... a gente brincou. Outro dia um rapaz falou pra mim, viu, qual é a intenção do projeto Café em Pauta? Eu falei, é exatamente isso. Equilibrar, mostrar o lado bom das pessoas. O japonês tem muito isso, né? Sim. Um dia eu conversando com a Kemi Nishimura, ela disse, olha, o japonês guarda o lado bom da experiência. E eu vou fazer a mesma coisa. Porque todo mundo tem uma experiência boa. Claro, experiência ruim, a gente já está cansado, Alex. As pessoas não aguentam mais. A pessoa já tem o peso, você vem e põe o outro para carregar. Então, eu acho que ficar com os momentos bons é a melhor coisa, né? Equilibrar, né? É melhor ter amigo do que inimigo. Infelizmente, a gente ainda tem aquela história, né? O avião subindo não dá notícia, né? Mas quando cai... Agora ninguém sabe o que faz para subir, né? Vou tomar um cafezinho, a Laura... Atendente oficial. Muito obrigado. Homenageia a terra dela, que é o estado do Amapá. Olha só. Eu sempre conto isso, você acredita? Olha esse mundo. Você viajou muito pela Renovação Carismática, você é pregadora internacional, inclusive. A Laura, ela vem da terra lá do Laranjal do Jari, é o último estado do Amapá. E eu conheço toda a família dela porque eu tinha castanhal lá. Você acredita nisso, Alex? Olha onde nós vamos encontrar. Né? Eu lutava jiu-jitsu. Olha! Sou apaixonada. Aí, ó, tá vendo? É amante do esporte. Ó, um professor bom aqui de karatê pra você. Opa! É terceiro dan, filho. Que legal! A Laura é da terra do açaí. Né? Terra boa. Pô, amo Obrigado açaí, você, é Laura. muito bom. Você conhece lá ou não? É Clóvis. Quando ela falou comigo, eu falei, de onde você vem? Ou ela é capixaba ou ela vem do norte. Porque as pessoas não têm noção, mas lá eu ia muito a Santarém, Belém e Manaus. Então, por exemplo, Santarém o pessoal fala muito Clóvis.
E eu falo Clóvis. Eles Clóvis. Eles falam o português corretamente. Sim. E aí eu falei, você veio do norte ou vem do Amapá? Eu falei, de qual região? Quando ela falou lá na Jari, eu falei, você tá brincando comigo. Eu conheço o Maranhão. Ali Conhece o Maranhão? Maranhão. São Luís, eu já estive pregando ali. Tem lá. Ô, Alex, Falando. você morou fora do Brasil quanto tempo? 5 anos eu fiquei fora. Como é que foi essa experiência para você? Muito bom, sabe? Porque foi um desafio, né? Eu lembro que eu tinha 29 anos, as pessoas falavam, poxa, mas você vai deixar tudo aqui? E eu falei, olha, Abriu mão? eu precisava Era daquilo. um projeto pessoal? Não, o foi que algo, era isso? foi algo que surgiu. Foi algo que surgiu. É como uma ebulição, algo que estava surgindo, e eu precisava dar esse passo para me conhecer, para também. Era muito novo, né? Coisa Muito muito novo. E novo para você também. Você morar fora do país, Sim, cultura, tudo. mas foi muito bacana. Abrir mão porque- de muita coisa. Muito, mas a gente já eu fazia o inglês, né, de escola, então já tinha um pouco Você de já era conhecimento. casado com a Viviane? Já era casado com a Viviane. Já tinha algum conhecimento da língua, né? Mas chegamos lá para estudar, para fazer inglês, né? E também eu fiz inglês e ciências políticas lá. Então a gente teve a oportunidade de crescer enquanto pessoa, de conhecer a comunidade tanto brasileira Você teve muita quanto experiência britânica. boa lá, né? Nossa, eu tenho uma família lá. Você tem, de verdade, eu tenho pessoas que eu amo lá. Você foi mais direcionado à renovação carismática? Como é que foi a saída para Em Londres? todo o meu trabalho sempre foi nesse meio, né? Então nós chegamos lá, nos apresentamos à comunidade, começamos ali um trabalho que não existia na paróquia onde eu estava e ajudamos a renovação como um todo. Lá Isso em já existia. Westminster, lá que você Em foi. Westminster, mas eu estava na comunidade bonito lá. de Wilson. Nossa, é lindo. Eu sou suspeito Você para é falar. suspeito? Você voltou para lá depois disso ou não? Você... Voltei. Ano passado estive lá. fica amigos, Quase né? todo ano eu vou para lá, porque o pessoal tem os eventos, né, e me convidam para ir para lá. É E natural, aí né? eles Fica pagam a nossa amigo. passagem, para eles é bem mais fácil, né? Pagam nossa passagem, nossa estadia. Sério? E é uma coisa de família, tá? Não é porque, o Alex, não. É família. Tá levando um amigo para lá, um irmão. E eu fico na casa deles. É muito bom, Nossa, né? é muito bacana, Muito bom, sabe? né? Esse momento você não tem preço, não tem nada que não pague, tem. né? Inclusive, com certeza eles vão assistir. Um grande beijo Não, para todo mundo de Londres. vamos mandar um beijo pro pessoal lá de Londres, toda a Inglaterra. Né? O pessoal vai assistir com certeza. Não, eu fico feliz. Eles que, né, se puderem acompanhar a gente no Café em Pauta lá, aproveita e Claro. embala, A né? internet Vamos fazer dá uma essa- mídia, né, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Olha, dá uma força lá, porque realmente o Alex fala muito bem de vocês. E eu sei que foi uma experiência para você muito inovadora. Quando você retornou ao Brasil? 2010. Por que você retornou, Alex? É uma história interessante. Eu vinha para cá também todo ano. Todo ano eu vinha para ficar com minha família um pouco, né? E eu passei na prefeitura para dar tchau. Né, eu ia falar com o Silvio, que era o prefeito na O época. Silvio era o prefeito na época. E o Silvio não estava. Um abraço pro Silvio. E o Silvio não estava. Mas o Ulisses estava. O Ulisses era chefe de gabinete, né? E aí eu falei, Ulisses, tal, né? Passando para dar tchau, isso, aquilo. Aí a gente ficou conversando um pouquinho. E eu desci da prefeitura. Tava chegando no estacionamento e ele me ligou. Eu falei, acabei de falar. Ulisses. Falou, pô, acabei de sair daqui, tá ligando. Ele falou, não. Vai no meu escritório, na hora do almoço, que eu quero te fazer uma proposta. Aí eu fui no escritório dele, 2010, mais de 2010. Falou, olha, você é candidato a deputado estadual, você não quer voltar para o Brasil, fazer o trabalho que você faz lá sobre drogas, aqui no Brasil, né? E a gente constrói isso junto. Aí eu falei, eu preciso orar, né? Preciso discernir. Eu estava para ir embora, ia embora no outro dia, né? Ia voltar para Londres. Aí ele falou, não, pensa e me fala. Aí eu voltei para Londres, né? Nesse período você voltou. Voltei Começou com para a tua Londres, esposa. Óbvio, conversei. quem conhece o Alex Chaves, ele não vai fazer nada, isso é bom. Ô, Alex, eu precisava deixar registrado uma coisa aqui. Quando a gente fala que reino dividido não prevalece, é exatamente isso. De repente, um bom caminho tomado em separado, ele fica ruim. E um caminho aparentemente ruim, tomado em dose dupla e numa certa união, ele fica bom. Sim. Então eu sei que você não toma decisões sem falar com a Viviane, e isso é ponto para você, porque isso te dá direção. Até porque se tiver alguma coisa que dê errado, vocês suportam junto. E o meio certo, quando está dividido, vocês não conseguem falar a mesma língua. Então, mais com menos é menos, né? Isso, então deixar isso registrado, porque eu te conheço, então esse é o ponto do Alex Chaves pessoal. Mas sim, mas aí o que aconteceu? Eu voltei para lá, consultei tanto a família quanto a base, todo mundo que estava ali, e falou, não, então volta. Fechei minhas contas, né? Acertei tudo que eu tinha lá.
voltei para cá, entrei na campanha dele, ele não ganhou, né? Não sei se vocês lembram, mas ele não conseguiu ganhar. E aí eu pensei, cara, eu vou voltar para Londres, né? Por isso perdeu. Só que aí ele foi convidado para assumir assistência social. Ah, quando eu fui presidente da SASC, Isso, diretor da aí SASC. ele me convidou para assumir a política sobre drogas. E ali então foi onde eu decidi ficar, Certo. né, no Brasil e fazer esse trabalho. Foi ali que a gente começou e foi por isso que a gente voltou. E aí agora a gente está colhendo alguns frutos, né, Sim. dessa política sobre drogas e também como pessoa pública no município. Hoje, como você define Alex Chaves? Quem é o Alex Chaves? Olha, eu sou uma pessoa em construção ainda, né? Eu acho que ainda tenho muito que aprender. Eu não me envergonho de às vezes ter que dar passos para trás para melhorar nos passos que eu tenho que dar para frente. Eu gosto do diálogo. Na vida pública eu aprendi que se você for fazer algo e esse algo for prejudicar alguém, por menor que seja o segmento, não faça. Porque pode ser algo que jamais vai voltar. Então, eu me defino assim como uma pessoa que gosta muito de ouvir, gosta muito de aprender e que quer muito acertar. Eu me defino dessa forma. Estou muito longe ainda de olhar para mim e dizer que estou pronto, sabe? É uma construção. Eu estou em construção. E eu gosto muito de aprender. E para os meus eleitores, para as pessoas que convivem em volta de mim, até para os meus críticos, sabe? Eu sempre falo para eles, falo assim, olha, você tem esse olhar sobre mim, me ajuda então a entender, né, o porquê desse olhar. Isso me ajuda muito, sabe? Então, eu não sou aquele tipo de pessoa que se omite, que sai correndo da crítica ou que bate de frente com ela. Não, eu tento assimilar, entender o porquê daquela visão para eu tentar ser melhor, sabe? Eu me vejo dessa forma. Ah, não, sabe o que eu perguntei? Porque eu lembro, eu como comentarista na Jovem Pan, a gente tem responsabilidade sobre o que fala, sobre o que comenta, você é política. Agora eu vou entrar nesse ponto, nós estamos indo para o final do programa, né? Para as pessoas conhecer você, o Alex Chaves, que ninguém conhece, ou que poucos, né? Alguns conhecem, outros não, então que conheça a tua história, vê que você tem história, o que está por trás disso tudo, que é um projeto, que não é o Alex Chaves político que eu estou entrevistando, mas, por exemplo, outro dia eu fiz uma crítica em relação a algumas coisas, e eu me lembro que você me ligou e disse, Clóvis, vem aqui no gabinete, se eu puder te explicar, eu te explico. E aí eu tomei um susto, porque eu disse o seguinte, caramba, foi uma crítica, não foi uma crítica à pessoa do Alex Chaves, foi uma crítica a um sistema de governo, em um ponto, e você disse, Clóvis, se eu puder, eu te explico. E quando eu fui no seu gabinete, eu vou fazer uma referência ao seu gabinete. Obrigado. Nunca fui mal atendido, nem quando pessoa que não fazia parte de jornalismo, nem de nada. Eu sempre fui muito bem atendido como Clóvis Pontes, como pessoa física. Então, esse elogio ao seu gabinete eu faço questão de fazer por uma questão de justiça. Então, parabéns pelo seu gabinete. Obrigado. Você é muito bem assessorado, Alex. Obrigado. As pessoas são humanas, te atendem com um grau de respeito. Você vê que há diferenciação no seu gabinete. Então, quando você são os mesmos assessores do primeiro dia que eu entrei, sério? Até hoje. Mantém a tua base. Mantenho todos eles por competência, por convivência. Sim. A gente consegue manter aquela equipe ali trabalhando. Não, maravilha, parabéns, mantenha, continue. Se puder, amplie, mas mantenha a tua base. Então, quando eu fui lá, eu fiquei surpreso, porque você disse, Clóvis, olha, eu faço questão de falar com você e você não tinha obrigação nenhuma de falar comigo, porque havia sido uma crítica que não era a tua pessoa, nem como... desculpa, não é como pessoa, como político. Sim. E você disse, Clóvis, se eu puder, e você me respondeu algumas perguntas que eu não tinha resposta. Então, isso como político, Alex Chaves, é ponto para você. Né? Você não foge, você não se omite. Então, por que ser político, Alex? Por que você se decidiu a carreira política? De onde ela vem? Porque eu sei que o chamado terapêutico é seu, pessoal, mas visão política, por que política? Com o tempo, né, então, trabalhando essa questão das políticas sobre drogas, eu percebi que se a gente quisesse alguma coisa que fosse realmente efetiva, a gente precisava de políticas públicas. E para alcançar políticas públicas, você tem alguns caminhos. São os conselhos, são os encaminhamentos e a vontade política. E a gente percebia, Clóvis, que muita gente chegava em época de campanha, falava de dependência química. Mas depois de eleito, a pessoa sumia, não prestava nenhum tipo de serviço, não fazia nada. Então eu pensei assim, poxa, é necessário então que a gente tenha um representante, alguém que pense, que elabore projetos,
que se posicione não só em período eleitoral, mas no dia a dia para fazer a diferença. Foi aí então que nós colocamos o nosso nome, a sociedade acreditou nisso, quis que tivesse um representante nessa área e graças a Deus a gente está trabalhando nisso. Tá, você tem um apoio muito grande da Renovação Carismática, Sim. eles confiam no seu trabalho, Sim. certo? Você tem, por exemplo, o que fazer ainda? Eu sei que você tem alguns projetos interessantes, se você puder falar de um ou dois aí, a gente tem um tempo, mas o que você poderia fazer que ainda não foi feito? Você, Alex Chaves, e quais projetos que você nominaria como essencial em relação à sua postura política? Eu acho que ainda é necessário vários projetos de inclusão. Nós tínhamos um projeto em andamento que seriam 10 medidas para a população em situação de rua no município de Maringá. Seriam medidas de tratamento, de prevenção, de cuidado, né, para que essas pessoas pudessem ter alguma dignidade maior, e a gente não vê da maneira que vê essa situação nas nossas ruas, né, mas com um trabalho de inclusão e não de exclusão. Infelizmente, com a questão da pandemia, a gente acabou não conseguindo mudou, né, Alex? implantar, infelizmente. Mas a gente estava em estudo, era um estudo de quase 2 anos, dessas 10 medidas, e algum dia, se Deus abençoar, a gente vai conseguir propor isso sim. Mas nesse momento, infelizmente, não tem como, né? Mas 2 projetos que a gente tem um carinho muito grande, Clóvis, um deles é o projeto Viver Bem, que foi implantado lá na APAI. Nós sabemos que as pessoas com deficiência intelectual e múltipla, que são atendidas ali, elas estão vivendo mais. Graças a Deus, por causa da tecnologia, dos cuidados, né? Essas pessoas estão tendo uma vida maior. E quando elas chegam naquela fase que a gente chama de idoso, a gente não conseguia dar assistência para eles na APAI. Então o Projeto Viver Bem, ele é como um centro-dia para as pessoas com síndrome de Down. Sabe, um projeto pioneiro, foi ideia inclusive das pessoas da APAI que nos procuraram. Nós conseguimos implantar em Maringá por um valor muito pequeno de transferência. O benefício é violento, fantástico. Né? E ele foi levado até Brasília pela Federação, né, das APAIs, para que esse projeto possa, de alguma maneira, ser implantado em todos os municípios do Brasil algum dia. Sabe, então é uma alegria muito grande eu ter feito parte de uma história. Eu sou um apaixonado, né? A gente costuma falar. E ver isso acontecer. Então é um carinho enorme que eu tenho por esse projeto, que está dando certo, e que, se Deus quiser, a gente ainda vai ver no Brasil todo, e eu vou poder dizer assim, olha, a gente começou lá em Maringá, pequenininho, e expandiu para tantos lugares. Esse é um, você vai falar o segundo, eu acho que dá tempo de a gente falar o segundo. Manda aí, e outra coisa, gente, você deixou uma reunião desmarcada, entre aspas, que surgiu de última hora e que era um ganho político, mas você manteve a tua palavra, não fugiu e está aqui com a gente gravando esse programa. Então, Alex, eu posso até não, viu? Eu não posso falar isso aqui, mas eu poderia até não votar em você, mas eu não posso questionar a sua postura. Você é correto, a tua palavra é mantida, e eu sei o preço que você está pagando para estar aqui hoje, abrindo mão de um evento, de uma reunião que seria importantíssimo para você, e você manteve a sua palavra. Então eu fico mais feliz ainda. Em relação a esse projeto do Viver Bem, eu acho que a gente poderia, de repente, trazer o pessoal da PAI. Claro, nossa Cacilda. Criar esse link aí? Nossa, vamos trabalhar essa pauta aí? Você puxa isso para mim? Puxo, pode deixar comigo. Café em Pauta à disposição. Outra coisa, um segundo projeto. O segundo projeto que também tem um encanto nosso é um que destina leitos separados para as mulheres que perderam o bebê lá naquela semana do parto, né? Ou tiveram algum tipo de aborto. O que acontece? Na rede pública, e até nos hospitais privados, quando a mulher perde o bebê, infelizmente ela era colocada no mesmo quarto da que ganhou o bebê. Então, às vezes por educação, a família que vai visitar a que teve o bebê, chega e vê a outra deitada e diz assim, cadê o seu? Né? E aquela mulher vai falar, poxa, você já viveu essa experiência, vivi essa experiência. Então, nós criamos esse projeto, graças a Deus, ele tem dado certo. Como é que ele está? Tem dado certo. Está tendo aporte? A gente fica fiscalizando, cobrando. Às vezes a gente teve a denúncia de alguns hospitais que não estavam fazendo, mas a gente acionava os organismos competentes para que se faça cumprir, porque é muito simples para o hospital. Pode colocar na parte de ortopedia, na outra desde que você separe para que... Sabe, e assim, um gesto de cuidado, humano, de humanizar, né? O sistema de saúde precisa ser humanizado, e esse projeto ele também está sendo copiado em outros locais,
está sendo uma referência porque é um gesto humano, né? É um gesto de carinho. Então são 2 projetos. Temos 69 projetos. Sim, eu vi lá sabe? que você, não dá pra gente falar isso aqui, você tem quase 70 projetos. Quase 70 projetos, graças a Deus. E não são projetos por projetos, são projetos, né, Alex? São bons projetos. E mesmo sendo líder, né? E como líder, Sim. foram mais de 180 projetos defendidos no ano passado. Então é um trabalho, assim, orçamento, né? Você tem que se debruçar. É muita coisa ali que a gente precisa estudar para levar. Então a atuação como vereador, a gente tenta levar ela bem a sério para justificar, né, o salário e os votos que a gente recebe. Sim, não, eu entendo o seguinte, ser político não deve ser fácil. Né? Você diz sobre o avião que decola, mas quando cai... dá notícia. Ser político não é fácil. Eu citei um exemplo meu pessoal aqui, de quando eu fiz uma crítica em relação a uma situação e você me ligou para mim que eu fosse até o gabinete. E nem era direcionada a você a crítica, porque era uma crítica que eu entendia que deveria ser feita. Então eu entendo que ser político não é fácil, mas você consegue, por exemplo, quando a gente falou do Giba, que o Giba gosta muito de você, te respeita muito, e o Giba tem um trabalho em relação aos autistas fantástico. Então nós vamos precisar trazer o Giba aqui. Então você, quando você fala dos projetos, Alex Chaves, o que eu vejo, pelo menos é o que eu vejo, é exatamente isso que a gente faz questão de deixar em evidência. Você pode divergir, você pode não pensar igual, mas você, quando discute um assunto, você é equilibrado, você respeita, você tem educação e você consegue debater um assunto. Esse Alex Chaves está pronto para voar mais? Está tudo bem? Como é que está aí de projeto? Não estamos, né? Nós provavelmente agora passa as convenções, deveremos ir para a reeleição, né? Acredito que vai ser um momento da sociedade aprovar ou não. O momento, né? É outro também, né, Alex? Aquilo que a gente agora fez. É mais do que nunca um momento de equilíbrio, sim, trabalhar... Sim. Eu acredito que o perfil que nós temos como político é bem-vindo nesse momento que a gente está passando, né? Ponderado, equilibrado, né? Que tenta resolver e não criar polêmica ou fazer politicagem com assunto sério, né? A gente não trabalha dessa forma. E eu penso que é isso que o eleitor precisa nesse momento futuro. Mas para o futuro, né? A gente pensa assim em outras situações. Eu tenho um conselho de mandato que me ajuda a discernir isso. São pessoas, né, tem um grupo. Sim, são pessoas que vão analisar, né, o que pode acontecer em 2022, em 2024. Há conselhos que você consegue. Assim, isso é bom que te monitora. Sim, né? E assim meu mandato passa por esse conselho. Se esse conselho é como a família mesmo, sabe, Clóvis? Se eles falarem isso, olha, Alex, chega, já deu, você perdeu sua vocação para isso. Entendi. Gente, eu vou deixar essa vida sem remorso. Cumprir. É igual a família. Se o cara vai contra a família, né? Tem gente que a gente ouve falar, mas a esposa não quer, o marido não quer e a pessoa vai. Já começou errado. Né? A tendência vai errada é muito não é eu acreditar em mim. Alguém maior, alguém que tenha mais conhecimento precisa acreditar em mim para eu fazer o que é necessário. Sozinho ninguém caminha, né, Alex? Não. Mas juntos somos superáveis. Nome do meu primeiro livro. Sério? Depois você me dá um livro de presente, claro, autógrafo. Claro. Já estou comprando livro autografado. Alex Chaves, o nosso tempo é muito grande, é muito curto. Você tem uma reunião logo em seguida, você já desmarcou uma e já tem uma segunda. A vida política não é fácil, né? Então, eu queria que você deixasse uma palavra. E, de novo, eu faço questão aqui, Alex Chaves. Eu, Clóvis Pontes, independente de você político, eu queria te agradecer como ser humano por apostar nesse projeto, por ser um dos, se não o primeiro a apostar no projeto Café em Pauta. Não falo financeiro, as pessoas se enganam em relação a isso. Eu falo de apoiar, de Clóvis, olha, o que precisar de indicação, de se disponibilizar para estar aqui. Então, Café em Pauta é honrado pela tua presença, mais do que você imagina. Fico feliz pela tua presença aqui, então eu queria que você desse uma palavra para o pessoal que assiste o Café. Eu vou dar então, tanto para esse pessoal que assiste, quanto para você, meu amigo. Obrigado. Eu acredito que Deus vai te abençoar muito. Bem. Sabe, eu acredito que a sociedade vai perceber o quão importante é um momento como esse, um momento de discussão, um momento de diálogo, um momento onde as pessoas estão divididas e que é necessário que elas tenham um ponto de convergência. E eu acredito que você pode ser essa pessoa na nossa sociedade. Então, eu desejo para você todo sucesso, que Deus te abençoe demais e que você possa produzir muito fruto. E para quem nos assiste, eu quero dizer que o momento que a gente está vivendo realmente é um momento de muita dor, de muita tristeza, de muito pânico, né? As pessoas estão vivendo isso, mas eu acredito no amor, eu acredito no poder de Deus, eu acredito na palavra de Deus e eu acredito que a gente vai sair mais forte disso. Eu acredito que o povo brasileiro
é um povo forte, é um povo que gosta da luta. E o povo maringaense, então, é um povo que construiu essa cidade com suor, com sangue e transformou ela numa referência para todo o Brasil. E eu tenho certeza que a gente vai vencer. Eu tenho certeza de que tudo isso vai ficar para trás, de que a gente vai conseguir vencer os problemas financeiros, os problemas sociais que estão surgindo, os problemas econômicos, e a gente vai sair vitorioso de tudo isso, sabe? Eu tenho que acreditar nisso, quanto político, eu tenho que acreditar nisso, porque se a gente ficar olhando para baixo, né? Se a gente ficar reclamando, a gente sabe que reclamar não resolve nada. O que a gente precisa é arregaçar realmente as mangas, estar disposto a fazer a diferença, e eu sei que o povo maringaense está disposto a isso, eu estou disposto a isso, eu sei que você também está disposto. Então a gente vai vencer. A palavra que eu quero deixar para todos nesse momento, que todo mundo às vezes enxerga a derrota, é que aquela história de Josué, né? Eles viram os gigantes, mas eu quero ver a terra que manda leite e mel, sabe? A terra onde Deus abençoa. É isso que eu acredito. E a gente vai lutar por isso. Pode contar comigo. Bem, maravilha. Gente, essa conversa aqui, nós vamos marcar, sempre a gente marca, nós vamos longe. Alex Chaves, obrigado pela tua presença aqui mais uma vez. Para o Café em Pauta é motivo de privilégio, é uma honra. E nós vamos então encerrar dizendo o seguinte, ó, quem é fã do Alex Chaves ou quem é amigo, ou até pode ser crítico, mas acompanha a gente nas redes sociais. Alex, movimenta a tua turma lá, Renovação Carismática, entendeu? Pra gente poder acompanhar o Café em Pauta, a gente vai agregar muito em relação a isso, você vai nos ajudar muito, como já tem ajudado. Então siga o Café em Pauta nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E se a gente não fechar, Márcio, o Márcio Midori, ele é o diretor de comunicação de mídia social. Se a gente não bater uns 2, 3 mil likes lá, eu vou pegar a orelha do Alex Chaves, porque ele tem muito fã. E um tá? dia você quer, não? Os Não, dois, não. três. Olha lá, um dia, você viu? É assim que eu gosto, tá? E ó, gente, esse programa hoje foi oferecido para você, Marcela Chaves, tá bom? E ela é fruto da misericórdia de Deus, né, Alex? Marcela, Deus te abençoe, te prospere ricamente de sabedoria, que você seja próspera, que você seja uma pessoa muito sábia. E parabéns pela tua família, um beijo para tua família, para Viviane, para Marcela, para as pessoas que gostam de você e que te acompanham. Tá bom, Alex? Valeu. Renovação Carismática, vocês estão muito bem representados. Um abraço para todos vocês. E o próximo Café em Pauta, a gente vai falar mais sobre algumas situações em relação a Maringá. Acompanhe a gente nas redes sociais e o Café em Pauta fica por aqui hoje com Alex Chaves, o nosso entrevistado. Gente, muito obrigado pela tua equipe. Parabéns, Alex. Um abraço, tá, meu irmão? Obrigado. Café em Pauta fica por aqui.